Bom dia, Dani Milis. Bom dia, Gilberto. Como vai amanhã? Vai bem bonita, um sol bonito lá fora. É, Tá tudo bem. E aí, desse lado? tá tudo bem, desta vez falando a partir de Maputo, né? Então temos o mesmo sol, Exatamente. brilha do mesmo jeito para nós, né? Pois. Então, Dani Milis é médica, tanto de clínica geral, mas também é uma feminista em construção, como gosta de Exatamente. se autotitular, não é? Agora, Dani, vamos falar sobre o namoro, tanto, sobretudo a violência no namoro. Mas existe mesmo esta violência no namoro, na sua percepção? Se me permite, Gilberto, eu gostava de começar este diálogo com uma curtinha história. É uma história baseada em fatos reais, mas eu trago aqui nomes fictícios. Vamos chamar estes nossos personagens de Maria e João. Maria e João namoravam e durante o namoro João apresentava-se bastante apaixonado, carinhoso, atencioso e portanto eles eram felizes enquanto namoravam. Porém, acontecia algo interessante. A Maria, quando fosse à casa do João, percebia que o João tinha um comportamento estranho para com os seus familiares. O João, em ambiente familiar, era agressivo, falava mal com os pais, com as irmãs e com os irmãos, era hostil e também tinha comportamentos de mal educado, mal educação. Mas como quando se tratava da Maria, o João era um namorado maravilhoso, excetuando pelo fato de que por vezes escolhia qual era a roupa que a Maria deveria vestir e por vezes também controlava o seu telemóvel. Mas fora isso, tratava muito bem a Maria, diferentemente do tratamento que ele dava aos seus familiares. E então, por conta disso, a Maria não considerou aquilo representar um problema. E eles continuaram a namorar até que finalmente casaram-se. Mas quando se casaram, o relacionamento mudou por completo. O João mudou e a vida deles conjugal tornou-se no inferno. Toda a hostilidade, todo o comportamento de agressividade que a Maria via que o João tinha com os seus familiares, ela passou a ser vítima. E, portanto, todo o comportamento de agressividade, de controlo, passou a ser única e exclusivamente para a Maria, porque eventualmente a Maria, se calhar, já tinha passado a ser parte da família do João. Então, esta é uma história que muitas vezes acontece. Por quê? Porque não se percebe alguns sinais de comportamento agressivo que vão se manifestando durante o namoro, e isso também nos leva a perceber que a agressividade, a violência não começam durante o casamento. Existe uma gênese e muitas vezes esta gênese é o namoro, mas porque nós estamos apaixonadas, estamos apaixonados, nós não conseguimos Não perceber o tomamos que é em que está acontecendo. consideração alguns sinais de alerta, não é? Exatamente, não tomamos em consideração. Por um lado, penso que pode ter influência também pelo sistema ou contexto de socialização ao que nós estamos expostos. Os rapazes, desde pequenos, são educados a serem controladores, a terem poder sobre as raparigas, sobre os relacionamentos e acreditam que serem duros, por vezes não serem assim tão carinhosos, isso é que significa ser homem, se posicionarem como sendo homens, já que não Alguma podem dose de não podem, brutalidade, inclusive. exatamente, não podem se fragilizar, porque isso não é mostrar que são homens. E por outro lado, as raparigas são ensinadas que elas têm que ser pacientes, têm que ser sempre dóceis, têm que ser obedientes e elas não podem dizer não. Por mais que elas sintam-se incomodadas, elas têm dificuldade em dizer não, isto eu não quero, isto eu não concordo, assim não pode ser, e portanto acabam tomando uma postura de sujeitos passivos nas suas relações amorosas. E portanto Sim, sim. é questão para nós dizermos que existe uma romantização de alguns comportamentos negativos, já que nós podemos considerar se tratar de comportamentos de violência. E portanto, neste Olhando, caso, Denem, tentei buscar alguns estudos
sobre esta questão em Moçambique. Infelizmente não encontrei quase nada e recorri a um estudo realizado pela UMAR, que é uma organização portuguesa, portanto, realizou aquilo que chama Estudo Nacional de Violência no Namoro, em Portugal, onde 67% dos jovens, portanto, legitimam, de certa forma, a violência. A mesma realidade podemos encontrar aqui no nosso país. Infelizmente, nós não temos estudos, mas Vamos falar são mais que só... metade, não é? De jovens. Infelizmente, nós não temos estudos. Aqui em Moçambique ainda não é um assunto bastante abordado. Eu já dizia anteriormente que a violência é tomada em consideração quando ela já acontece no cômputo conjugal. Aí nós chamamos de violência doméstica, mas não temos uma atenção, um olhar para esta violência, considerando até que ela começa a acontecer antes das pessoas se casarem. Ainda não estamos a procurar perceber o que acontece quando as pessoas namoram. E muitas vezes o que nós percebemos das vítimas de violência é que dizem, olha, ele realmente era agressivo, ele realmente controlava o meu telemóvel, dizia com quem eu deveria sair ou não, controlava a minha roupa, definia que roupa eu poderia vestir, portanto, impedia-me de fazer determinadas coisas. Até por acaso nós uma vez tivemos uma conversa acesa e ele deu-me uma chapada. Mas o que acontece também muitas vezes é que o agressor mete na cabeça da vítima que ela é que é culpada da violência. Então, também como normalizamos, já ele estava exaltado e também legitimamos na medida em que os homens sentem-se que estão no direito de educar as suas namoradas e isso acontece dos rapazes já irem interiorizando isso desde pequeninos, não é? Sem sombra de dúvidas, eu acredito e tenho a certeza que a violência no namoro é também uma realidade. A única coisa que está a faltar é nós termos estudos para chegarmos aos números que o Gilberto muito bem apresentou em relação ao estudo feito em Portugal. E depois, olhando para o mesmo estudo, portanto, no que aos diferentes tipos de legitimação diz respeito, o tipo de violência mais legitimado é o controle, na fase do namoro. Estamos a falar de 27%, né, que é controle, seguido da perseguição, que são 24%, e depois a violência sexual, que também tem 24%, e depois tem outros tipos de violência que tem de acontecer, que também não se presta muita atenção, que é a violência através das redes sociais. Essa é mais ou menos 23%, e a violência psicológica, enfim. Mas olhando para cada tipo desse de violência, as pessoas ainda olham isto como normal. Portanto, essas percentagens que eu referi, tanto 27% em relação ao controle, as jovens ainda acham isso normal. Então, na verdade, o que acontece é que a violência física, ela é que é mais expressiva, porque deixa marcas e nós já sabemos que ela representa crime e existe toda uma contenção para evitar a violência física. E ela, por acaso, está claramente bem estabelecida e não há dúvidas que é violência. Mas os outros tipos de violência... Antes de avançarmos muito, Dani, o que eu queria perceber é que essas percentagens são expressivas. O que significa que, será que estamos a falar pouco, né? Porque penso que espelha também um pouco a realidade do nosso país. Estamos a falar pouco desse assunto, ou se estamos a falar, será que estamos a falar o certo, o que devíamos realmente trazer para a reflexão em relação a esses pontos, a essa situação de violência, no namoro, neste caso? Eu acredito que nós estamos a falar pouco. Nós não estamos a dar atenção especial e muitas das vezes as atitudes são normalizadas e são legitimadas, como já vinhamos dizendo, e até são romantizadas. Muitas vezes o que acontece é que as vítimas de violência, elas acreditam que trata-se de amor, expressões de amor. É apenas um ciúme, é apenas excesso de zelo e de cuidado, é porque gosta de mim. E depois também temos dificuldades em acreditar e perceber que uma pessoa que nós amamos e que muitas vezes, ou parte do momento,
tem ações de demonstração de amor e carinho, seja também capaz de nos magoar. Porque a violência é isso, é magoar a parceira, é humilhar. Portanto, é um conjunto de atos violentos, passo a repetição, que tem por objetivo fazer com que a outra pessoa seja controlada e não tenha autonomia dentro da relação. E como é que se explica este amor? Porque se até consideram isto, de certa forma, amor, como é que se explica que a gente viva com isto e, portanto, já nessa fase ainda transportamos para o casamento? Vive-se por causa da nossa socialização. É assim que as relações vão se construindo na nossa sociedade, infelizmente. E vem é muito antigo. Nós até poderíamos buscar por aqui um pouco do inconsciente coletivo, se assim quisermos, mas antigamente o amor era demonstrado assim. Se ele não me bate, então significa que não me ama. Então nós fomos evoluindo e vimos que a violência, porque é visível e deixa marcas, aí sim é uma coisa negativa. Mas fomos negligenciando todo outro tipo de violência. Nós não consideramos, por exemplo, o controle sobre a roupa, o controle sobre o telemóvel, pedir, exigir a password das redes sociais ou do telemóvel, ou então E muitas das expor vezes isso acontece de rapaz para publicamente. menina, não é? Não o contrário. Exatamente, pela forma diferenciada que nós educamos os rapazes e as raparigas. Nós educamos os rapazes que eles podem tudo, têm a liberdade para fazer tudo, inclusive para ter poder sobre aquilo que é a rapariga e também o poder sobre o corpo das raparigas. Nós costumamos ouvir até nos dias de hoje, eu ouço pelas conversas que tenho com os meus sobrinhos, que podem simplesmente dizer: eu deixei aquela menina porque ela não me obedecia, porque ela não fazia o que queria. Então nós podemos nos questionar, nós estamos num mundo em tempos desenvolvidos, por que continua-se a reproduzir aspectos negativos vivenciados antigamente? É porque continua a acontecer, só que a violência ela também vai se reinventando e toma outras formas. E é mais uma vez resultado da representação que as crianças veem, é aquela questão de que o exemplo arrasta. Eu vejo que a minha mãe é obediente em casa, faz tudo o que o meu pai quer e, portanto, é isso que eu, como criança, como adolescente, vou fazer na minha relação amorosa. Vou ser obediente e vou fazer tudo aquilo que o meu namorado quer. O rapaz, por sua vez, vê que o pai é o tal mau, é insensível, não se vulnerabiliza, não demonstra as suas emoções, os seus sentimentos, está ali sempre com a cara amarrada, a ditar o que deve acontecer, o que não deve acontecer, e também acaba interiorizando que é esse seu papel na relação amorosa com a sua namorada, que é ser aquele indivíduo que controla, que decide o que ela deve fazer, e, portanto, é uma reflexão que deve vir para a nossa sociedade. Nós E temos depois que começar... temos também a violência sexual, que acho que não temos muito tempo aqui, mas acho que era importante tocarmos um bocadinho essa questão da violência sexual, que acontece bastante no namoro De um civil. modo geral, são mais os rapazes a legitimar a violência em relação às raparigas. Eles é que acham que a violência tem razão de ser, eles é que acreditam mais que a violência é algo normal e, portanto, as raparigas, por sua vez, vão aprendendo a romantizar estas expressões todas de violência e considerar como sendo expressões de amor. Sim, E isso exato. tem a ver Os com a dados, forma voltando um pouco para os dados, é justamente isso, é que 5% de raparigas portanto, é que legitimam, e, no entanto, 21% de rapazes também legitimam. Então, significa o quadruplo, não é? Portanto, exatamente, há pesa mais mais desse rapazes. lado. Exato, Exatamente, há mais rapazes a considerarem normal. Por quê? exato. Porque acham, pronto, se ela é minha namorada, ela tem que manter, tem que aceitar que eu a toque quando eu quiser. Tem esta questão do consentimento que também está presente. O consentimento não é tido como um aspecto importante para a maior parte dos rapazes. Basta que ele queira e ele tenha aquele desejo sexual, tem que acontecer na hora E isto dele. é acompanhado com algumas ameaças, não é? Como, ok, você não me ama, não é? Então, se não me ama, pronto, eu vou procurar outra. Enfim, Exatamente. e as meninas, Eu as raparigas particularmente também acabam cresci, entrando neste jogo, não é? exatamente. Eu Yeah. cresci na altura do prova de amor. Se tu É, me amas, prova, mantendo relações sexuais comigo. Se eu não aceito que manter esta relação sexual e ir para o estado sexual significa que eu não amo o rapaz. é. E nós vamos crescendo
tendo sempre que mostrar que amamos, tendo que provar que amamos, e é nos negada esta liberdade de dizer sim, eu quero ou não, não quero. E muitas vezes nós não somos capazes, como raparigas, como mulheres, de dizer não. E os Essa rapazes prova não de são amor capazes até de hoje dizer que não persiste, não é é? não. Até hoje persiste. Eu recordo que no ano passado, em 2019, eu fui trabalhar numa escola no âmbito do programa Homem que é Homem, e com rapazes, e os rapazes falavam abertamente sobre isso, que se ela não aceita, eu estava falando de rapazes entre os 11 até aos 17 anos, eles diziam assim, se ela não aceita fazer relações sexuais, manter relações sexuais comigo, é porque não me ama. Então, quando é assim, eu tenho que procurar outras formas de coagir a ela. Exatamente. Yeah. É coagir ou então simplesmente trocar de namorada, porque mais uma Sim, vez a mulher é tida como objeto e sim. pode ser descartada se não estiver a servir para aquele fim desejado. Isso Pois. também é uma questão importante. Então, Agora, assim, que saídas nós temos neste momento? São jovens, temos o Estado, não é? Temos políticas públicas ligadas à juventude. Será que estes aspectos estão lá, são tomadas em conta? E que outras saídas nós deveríamos seguir? o que eu sinto, o que eu vejo é que nós temos estado a abordar a violência de um modo geral e, felizmente, a violência sexual é um aspecto que é tratado, a violência física também, mas há uma lacuna no que diz respeito às outras formas de violação, que nós aqui já estivemos a abordar, o controlo, a perseguição, a violência digital, que é expor fotografias, por vezes, que até são íntimas, que resultam também de um ciclo de ameaças que foram acontecendo. Estas questões têm que estar mais presentes, nós temos que abordar, porque enquanto nós não abordarmos, as pessoas não vão saber e reconhecer que estão a ser vítimas desse tipo de violência e que essas ações representam violências. Há claramente um vazio nesta abordagem e nós temos de ir falando sobre este assunto a diferentes níveis. E não só, penso que no meio social, através destas instituições que mencionou, mas sobretudo também na família. A família é o grande polo de construção humana e é preciso começar a desconstruir, é urgente desconstruir a forma como nós educamos os rapazes e as raparigas. Esta questão de nós dizermos que os rapazes não podem se vulnerabilizar, eles não choram, eles têm que ser os duros, têm que ser os brutos, e que as meninas têm que ser as frágeis à espera de ser salvas sempre pelos rapazes, só serem dependentes emocionalmente daquilo que eles querem. Portanto, tem que deixar de acontecer. Nós precisamos de começar a pautar pela formação de rapazes e raparigas que possam crescer prontos para relacionamentos saudáveis, equitativos, harmoniosos, em que o consentimento esteja presente e que os rapazes aprendam que quando a rapariga diz não, é não, e eles devem respeitar, e que não tem nada de mal que vai acontecer com eles por eles terem vontade de ir para um ato sexual e não poderem ir porque a rapariga não quer. Eles devem saber respeitar. Tem de haver respeito mútuo e reciprocidade para tudo aquilo que acontece numa Nem relação eles amorosa. estão sempre dispostos a isso, não é? Mas é uma questão de construção social, é uma Exato, questão de exato, educação. É por isso exato. que nós temos que levar estes diálogos, estas conversas para o seio familiar, não é? Temos que levar para a escola, temos que levar para as igrejas, temos que levar para as associações e organizações que trabalham na área de formação de jovens e adolescentes em matérias de ativismo, entre outros. Muito bem, Dani, Melisse, foi bom estar contigo em conversa sobre a violência no namoro, tanto neste fora de caixa. É pena o tempo, eu sempre lamento o tempo aqui, mas é o que nós temos e tentamos trazer vários elementos que, no fundo, não é conclusivo aqui. Abrimos espaço para mais reflexões, portanto, a partir daqui temos muitos pontos, certamente, cada um pega aquilo que lhe for interessante para ampliar esta discussão. Mais uma vez, muito obrigado. Até o próximo Fora de Caixa. Muito obrigada, foi um prazer. Até a próxima.